Nacional está no ar. Hoje nós vamos falar sobre mobilidade humana, ou seja, as condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades. O termo é geralmente empregado para referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja através do transporte individual, seja através do uso de transportes coletivos. Nos últimos anos, o debate sobre a mobilidade urbana no Brasil vem se acirrando cada vez mais. Fato é que a maior parte das grandes cidades do país vem encontrando dificuldades em desenvolver meios para diminuir a quantidade de congestionamento ao longo do dia e o excesso de pedestres em áreas centrais dos espaços urbanos. Trata-se também de uma questão ambiental, pois o excesso de veículos nas ruas gera mais poluição. Mas olha, para explicar esse assunto direitinho aqui no Ação Nacional, nós convidamos o especialista em mobilidade urbana e gestão ambiental, professor Luiz Vicente de Mello Filho. Luiz, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Luiz, você é engenheiro, você trabalha na área, dá aula sobre isso. Por que a gente está falando tanto em mobilidade urbana? A gente está falando muito porque com o crescimento populacional e o adensamento, quer dizer, a concentração de muitas pessoas nas regiões metropolitanas que a gente tem aí, país afora, a gente reduz a mobilidade urbana. Quer dizer, o tempo que a gente tem de deslocamento acaba sendo maior do que antes era com uma população menor, né? Então, esse crescimento, na verdade, é o que coloca em pauta toda essa discussão que interfere diretamente na qualidade de vida de cada um. Exatamente. Quando você fala em deslocamento, eu fico aqui pensando, quando a gente sai de casa e diz assim, meu Deus, quantas horas eu vou ficar no trânsito, dentro de um ônibus ou de um carro, né? É isso que de fato afeta as pessoas. Perfeito, né? E afeta porque a modalidade, quer dizer, a forma que ao longo dos últimos 70 anos a gente escolheu para ser o principal propulsor, o principal meio de locomover foi o automóvel e a motocicleta, que são veículos individuais. E a gente deixou um pouquinho de lado os veículos coletivos. Então, com esse adensamento, com esse crescimento populacional, não há como, nas vias que não aumentam na proporcionalidade dos automóveis e motocicletas, no mesmo espaço físico. Então, isso afeta a qualidade. Muito bem. E a nossa repórter, a Renata Santos, repórter aqui da Rede Século XXI, foi às ruas, foi entrevistar o pessoal, foi conversar também com especialistas sobre esse assunto. Confira. Trânsito, ônibus cheio, corre-corre. É assim a realidade de muitos até chegar ao trabalho. Você leva, em média, quanto tempo para chegar no seu trabalho? 1h30. Dia a dia, 1 hora. Eu gasto quase 2 horas. Como que você chega no trabalho depois de ter passado por esse transtorno? Cansado já, né? Olha, você cansa, né? Você gasta mais tempo no trânsito que no trabalho. E a ida ao trabalho é apenas um dos transtornos enfrentados pelas pessoas. Quem precisa se deslocar enfrenta muitos outros desafios no trânsito. Mas uma lei de mobilidade urbana implantada em 2012 previa facilitar esse acesso. A Lei de Mobilidade Urbana traz uma série de sugestões para o deslocamento de cargas e de pessoas. Mas o que vemos hoje é que essa lei está longe de ser alcançada. Um dos exemplos é a má qualidade no transporte público. Quem entra cedo, o ônibus vai e todo mundo pendurado. A correria, é aperto, é falta de atenção, é um descaso. Todos os dias eu pego para ir para voltar, sempre em pé. Sempre em pé e uma disputa para entrar. Apesar de todas essas reclamações, o mestre em transporte, professor e pesquisador da Unicamp garante que a solução está no transporte público. Rodízio de carros, inserção de ciclovias, aumento de faixas são apenas medidas paliativas. Que nós ofereçamos ônibus rápidos, o ônibus rápido tipo Via Expressa em BRT, que já passa a ser conhecido hoje, cuja capacidade é muito maior do que o uso do carro ou até do ônibus convencional. Ou ainda, o que seria o antigo bonde, que é o VLT, são soluções. Mas resolve o problema? Não. Nós precisamos levar
o passageiro até esse sistema. De que maneira? Ou ele vai praticar o pedestrianismo, ou ele vai praticar o ciclismo, ou ele mora perto. Então, para isso, há necessidade também de políticas auxiliares. De acordo com o pesquisador, para que esse modelo de mobilidade funcione, é necessário investir na segurança. Hoje, a mobilidade nacional tem insistido na necessidade de oferecer ciclovia, mas não ajudam as ciclovias desconexas, porque aumenta o risco do usuário. Quanto ao pedestrianismo, nós temos que oferecer a segurança para as pessoas voltarem a ter vontade de sair de casa a pé, sem risco de serem assaltadas, por exemplo. Então, dessa forma, a iluminação pública tem que ser resgatada e, em particular, que nós repensemos o modelo de segurança, onde especialistas da área jurídica devem reanalisar e discutir. É uma mudança a longo prazo, mas que é possível ver resultados em países como os Estados Unidos, por exemplo. Se no Brasil funcionar, a utilização do carro como veículo primordial passará de existir. Que a taxa que se vai pagar no futuro para que você evite usar o seu carro, porque você já tem um transporte público de qualidade, é justificada pela escassez. De quê? Mobilidade. Do mesmo jeito que se paga uma taxa a mais quando se gasta água em excesso ou luz em excesso, vai ter também a taxa porque está se usando aquilo que tem falta, que é a mobilidade urbana. A sensação de ser rei, porque guia o carro, isso vai acabar. Portanto, a previsão para que nós tenhamos uma mudança radical no sentido pleno, não no sentido de imposição, é que talvez isso esbarre em uma geração. Muito bem, professor. Muitas coisas ditas na matéria, né, com esse especialista também. E a nossa repórter foi lá mostrar como é que estão os nossos ônibus. O Brasil tem uma política que não privilegia o pedestre, não, né? Nem o transporte urbano, né? Não. Mas o privado, como é que você vê isso? O que acontece? A gente tem um exemplo muito conhecido que é a cidade de Curitiba. Então, quando o professor disse no BRT, exatamente, Curitiba foi a primeira cidade que voltou a esse lado do transporte coletivo, unindo o pedestre e ter essa acessibilidade, né? Pensando na questão da facilidade. Esse BRT é trem de alta velocidade? Isso, é o trem. O que acontece? São trens que ficam em locais separados, os automóveis não conduzem, como se fosse uma linha de trem. Tá. Então, ele tem uma velocidade muito grande e consegue transportar até 15 mil pessoas por hora por sentido. Que isso, é muita coisa, professor. Isso, na verdade, resolveria rapidamente muito do trânsito, mas... Como o professor também disse, existe aquela questão da cultura, como que as pessoas vão migrar para o transporte coletivo se a própria reportagem, numa breve pesquisa, mostrou a insatisfação do público que utiliza, o usuário. Por quê, gente? Porque quando a gente vai para uma parada de ônibus, e acho que a maioria dos brasileiros já passou por isso, é o ônibus que não chega, quando chega está abarrotado de pessoas, é o desrespeito também de muitos profissionais do trânsito aí que dirigem os ônibus, demora, o cansaço que isso gera. Quer dizer, o Brasil tem um cenário péssimo nisso, né? Perfeito. Esse é um outro trabalho, inclusive, que precisa do lado da arquitetura do ambiente, porque não é só melhorar a qualidade daquelas pessoas que já utilizam o transporte coletivo, mas a grande tarefa é mostrar para o público que utiliza o transporte individual a repensar no uso do transporte público, porque você melhorando a qualidade das instalações, o acesso, a segurança, colocar shoppings próximo a essa questão dos ônibus, por exemplo, que é o mais fácil e rápido. Isso dá uma atratividade maior e faz com que as pessoas comecem a migrar. Queiram ir, né? Isso. Porque eu acho que tem duas questões importantes. A primeira é a mentalidade do brasileiro. Nossa, andar de ônibus, né? Imagina. Uma porque tem muitos problemas, mas outra porque há também um certo, né? Eu tenho meu carro, eu vou de carro. E uma outra questão, há interesse das prefeituras e dos governos nesse trabalho? Porque isso o problema do Brasil com o transporte é algo que atravessa séculos aí, né? Isso, e tudo porque na década de 50 foi utilizado o modelo do transporte rodoviário e a gente acabou tendo o sucateamento dos nossos trens
que hoje é muito reduzido proporcionalmente a qualquer outro transporte rodoviário, e também foi sucateado os bondes, né, como foi comentado. A gente tinha cidades como Campinas, né, São Paulo, Santos, todas com bonde, que era um transporte por trilho, que era como se fosse rápido. E ele, na verdade, foi extinto porque atrapalhava o desenvolvimento rodoviário, né? E aí, foi nessa incoerente. opção, hoje a gente paga um preço muito alto, porque isso mudou a cultura nossa. As pessoas querem sair do ônibus para comprar o seu carro e ter sua liberdade individual. É o que as pessoas sonham, só que isso gerou problemas enormes. Esse interesse econômico nessa política rodoviarista, no seu ponto de vista, foi um dos fatores, então, que dificultou essa nossa consciência? Isso, foi totalmente. Foi uma cultura, ao longo de décadas, que sempre privilegiou, né, o modelo americano de ser. Então, quer dizer, a gente deixou de ser os modelos europeus, das cidades europeias, e a gente migrou, a partir da década de 50, para um modelo americano, onde visa aquelas grandes rodovias, as highways, o transporte individual, e isso, na verdade, acarretou hoje esse problema sério que a gente tem em grande parte das cidades. E tem outra questão muito importante, que é a segurança no trânsito. Mas olha, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos falando mais de mobilidade urbana. Não saia daí.